Olá, minha gente, espero que estejam tudo bem com vocês. E hoje, moçadinha, vocês vão ver uma aula muito legal. Essa aula é conhecida como a aula do bico, tá? E por que tem esse nome? Aula do bico, vocês vão saber já já. Vamos começar por alguma coisa que vocês já até estudaram, até nós já vimos esse ano. Lembra de mediana? O que é mediana? É um segmento que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, a M, que está destacado aqui em vermelho, é uma mediana. Veja que essa medida é igual a essa, porque esse pontinho está no meio. Beleza. Aqui eu tracei uma mediana no triângulo, mas eu posso traçar as três. Veja aqui, eu tracei uma mediana aqui e outra mediana aqui. Esse pontinho aqui, pessoal, que é o ponto de encontro das medianas, é chamado baricentro. Então o B aqui, ó, vem de baricentro, que é o ponto de encontro das medianas. E ele possui uma propriedade super importante. Pessoal, se você olhar para essa mediana aqui, tá vendo esse pontinho, ó? Essa distância é o dobro dessa. Essa distância é o dobro dessa. Essa distância é o dobro dessa. Ou seja, o baricentro divide cada mediana em duas partes, sendo que uma parte é o dobro da outra. Muito bem. Aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó? A gente tem um triângulo e eu achei nesse triângulo aqui o baricentro. Esse baricentro também é conhecido como o centro de gravidade da figura. Ou seja, é onde eu consigo equilibrar essa figura. Olha aqui. Tá vendo? O meu dedo aqui está onde? Está no B do baricentro. Legal, pessoal? Então, no triângulo é assim que funciona. Bom, vamos ver agora a bissetriz, pessoal. Bissetriz, vocês sabem. Imagina que eu tenho o ângulo A aqui, eu tracei uma bissetriz, eu dividi esse ângulo em dois ângulos iguais, dividi o ângulo ao meio. Muito bem, pessoal. Mas o triângulo, eu posso traçar as três bissetrizes. Então veja nesse triângulo aqui, ó. Eu tenho uma bissetriz aqui, outra aqui e outra bissetriz aqui. Esse pontinho onde as bissetrizes se encontram é chamado de incentro. Incentro por quê? Porque esse pontinho, pessoal, é o centro de uma circunferência inscrita, in é dentro, tá? Inscrita no triângulo. Veja que a circunferência tangencia esse lado, encosta aqui no ponto R, encosta aqui no ponto P. Legal isso, pessoal? E tem uma propriedade importante que é o seguinte, ó. Aqui, tá vendo que eu coloquei AQ igual a R? Ponto de tangência aqui e aqui. Essa distância é igual a essa. Essa distância é igual a essa. E essa distância é igual a essa. Então, incentro vem do que, pessoal? Incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Centro da circunferência inscrita no triângulo. Beleza? O próximo que a gente vai ver é mediatriz, pessoal. O que é a mediatriz? Eu achei o ponto médio aqui, tá vendo? E tracei uma perpendicular. Mediatriz a gente viu na última aula. É uma reta que passa pelo ponto médio do lado aqui, ó. E aqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Portanto, aqui é perpendicular. Muito bem, pessoal. Aqui não tem uma mediatriz? Considerando esse triângulo amarelo, ABC, se eu traçar as três bissetrizes, elas também vão se encontrar. Tá vendo esse pontinho aqui? Esse pontinho é o ponto de encontro das mediatrizes. Esse pontinho é chamado de circuncentro. Por que circuncentro, pessoal? Porque é o centro de uma circunferência que circunscreve o triângulo. Se eu pegar um compasso, colocar nesse pontinho aqui, tá vendo aqui? Eu traço uma circunferência que passa pelos vértices, pelo A, pelo B e pelo C. Tá? Portanto, ó, tá vendo? Essa distância aqui que é o raio é igual aqui, que é igual aqui. Então, beleza, moçadinha? Então, esse daí é o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes. E aí, pessoal, no último triângulo aqui, a altura. Pessoal, para que a gente usa a altura? A altura serve para a gente achar o quê? A área do triângulo, beleza? Então fiz um triângulo aqui, tracei uma altura. O que é a altura? Ela sai do vértice e é perpendicular ao lado oposto. Tá vendo aí? Então, pessoal, nesse triângulo amarelinho aqui, triângulo ABC, eu tracei as três alturas. Ó. Uma altura está aqui, formando um ângulo reto aqui.
outra altura aqui e a outra altura aqui. Veja que é sempre perpendicular ao lado. Onde elas se cruzam aqui, pessoal, é o ponto de encontro das alturas, que é chamado de ortocentro. Maravilha, pessoal? Então vamos dar uma pausa. Bom, pessoal, continuando aqui agora, veja que na primeira parte a gente viu a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura desses triângulos aqui. Agora, o que acontece, pessoal, se num triângulo isósceles, por exemplo, eu traçar os quatro segmentos num mesmo triângulo? Então, observe o seguinte, pessoal, triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. Esse lado é igual a esse, beleza? Quando eu traço essa mediatriz aqui que está em vermelho, estão vendo aqui? Observem, ela é perpendicular e passa no meio do lado. Então ela é uma mediatriz. Ela também pode ser falado que é uma mediana, porque se ela vai de um vértice até o ponto médio, é mediana. Posso falar que é bissetriz porque ela divide esse ângulo ao meio. E posso falar que ela também é altura. Então isso aqui que está em vermelho, pessoal, são as quatro coisas. Tudo bem? Aí, pessoal, veja bem, quando eu traçar em relação a esse lado aqui, eu traçar a mediatriz, tá vendo? Eu tracei a mediatriz perpendicular, passa pelo ponto médio aqui, vai cruzar esse pontinho aqui, que é o C. Isso aqui já é uma mediatriz, cruza com uma outra, esse pontinho vai ser o circuncentro. Beleza. Em relação a esse lado, isso aqui é o ponto médio. Se eu ligar o ponto médio a esse vértice aqui, essa verdinha aqui vai ser a mediana. Vai cruzar essa mediana vermelha com essa verdinha, vai ser o B. B do quê? B de baricentro. Veja, pessoal, esse ângulo aqui, eu tracei a bissetriz, está vendo aqui? Dividiu esse ângulo ao meio. Essa bissetriz cruzou com essa, esse pontinho é o I, I de incentro. Então, o que acontece? Esse com esse, eu tenho um incentro que é o ponto de encontro das bissetrizes. Veja que não precisa traçar as três, basta traçar duas e é suficiente. E aí, pessoal, em relação a esse vértice, quando eu traço a altura aqui, ó, eu tenho uma altura aqui que vai cruzar com essa outra que é a altura também, eu vou ter o ponto O. Então, o bico aqui, pessoal, acontece o quê? O bico, tá vendo aqui, ó, B, I, C, O. O bico, esses quatro pontos, eles estão alinhados. Mas isso acontece por quê, pessoal? Porque o triângulo é isósceles. Agora, pessoal, vem a parte mais importante da aula, que é isso aqui resume tudo. Olha aqui, é só o Roberto mesmo fazer tudo isso, né? Então, olha aqui. Eu tenho agora aqui, pessoal, um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é que o triângulo que tem o quê? Os três lados iguais, L, L, L. Muito bem. Aqui, pessoal, quando eu traço essa mediana aqui, acontece a mesma coisa que aconteceu no triângulo isósceles. Essa mediana, ela não é só mediana. Ela é mediatriz, ela é bissetriz e ela é altura. Ela é as quatro coisas. Fazendo a mesma coisa aqui e aqui, vai acontecer o que, pessoal? Esse pontinho aqui vai ser o bico. Ou seja, vai ser o baricentro, o incentro, circuncentro, ortocentro. Aqui, ó, bico. Esse pontinho é o bico. São os quatro pontos, coincidem aqui. Mas veja bem, pessoal, coincide por quê? Porque eu tenho um triângulo equilátero. Beleza? Com os outros triângulos, o triângulo escaleno, por exemplo, não vai acontecer isso não. Bom, e aí o que é preciso vocês saberem, pessoal? Primeira coisa, isso aqui não é altura? Lembra da formulinha da altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2 é a altura do triângulo equilátero, daqui até aqui, do A até o M. Muito bem. Pessoal, como esse pontinho aqui, ele é o incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes, então eu consigo traçar a circunferência inscrita. Estão vendo aqui? A circunferência inscrita. Como esse pontinho é também o circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes, esse pontinho é o centro de uma circunferência circunscrita. Então, eu colocando o compasso aqui, eu traço a circunferência por dentro e por fora. Legal? Agora, o que é mais importante ainda, pessoal, quando a gente achou as medianas, a gente viu que uma propriedade super importante, que a mediana, ó, isso aqui é uma mediana, não é? Esse pontinho não é o baricentro? O baricentro divide a mediana em duas partes, sendo que uma parte é o dobro da outra. Então, ó,
essa distância aqui, pessoal, é o dobro dessa. Mas essa distância aqui não é o errinho? Que é o raio da circunferência escrita. Aqui é errinho, aqui também é errinho. Veja, pessoal, se isso aqui é o dobro disso, aqui tem um errinho, aqui tem dois errinhos. Essa distância aqui é o raio da circunferência circunscrita. Então, pessoal, veja, errinho, errinho, errinho. O errinho é 1/3 da altura. E o errão? O errão, que é isso daqui, pessoal, tem dois errinhos, tá vendo? O errão é 2/3 da altura. Gente, isso aqui é super importante, é o que realmente vocês precisam, vão copiar na apostila esse desenho bonitinho em algum lugar, lá para vocês gravarem bonitinho isso daí. Beleza? E agora, pessoal, os exercícios dessa aula é praticamente tudo que eu falei até agora, tá? Então, deixa o exercício 1 de lado por enquanto, lá na página 64. Começando pelo exercício 2, pessoal, na figura abaixo, o ponto I é o centro da circunferência inscrita no triângulo ABC. Portanto, podemos afirmar que, pessoal, letra D de Deus. Esse pontinho é o I, que é o ponto de intersecção das bissetrizes dos ângulos internos do triângulo. Então, exercício 2, letra D. Exercício 3, pessoal. Na figura abaixo, o ponto C é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Pessoal, letra E, C é o ponto de intersecção das mediatrizes do triângulo DEF. Então, quando a circunferência está por fora, circuncentra. Quando a circunferência está dentro, incentro. Virando a apostila, lá na página 65, o segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo, a reta do lado oposto, é denominada altura. O ponto de intersecção das três alturas das três retas suportes, as alturas de um triângulo, é chamado de, pessoal, ponto de encontro das alturas, ortocentro, letra D de Deus. Maravilha? E o exercício 5, pessoal, que é para assinalar a falsa, né, diz o seguinte, letra A, os pontos notáveis de um triângulo equilátero são coincidentes. Que são os pontos notáveis? O bico, são coincidentes, verdadeiro. O incentro de qualquer triângulo, pessoal, é sempre um ponto interno. Quando eu acho o incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes, o pontinho vai ficar sempre interno, sempre dentro do triângulo, tá? Letra C. O ortocentro de um triângulo retângulo é o vértice do ângulo reto. Vocês vão olhar aqui na teoria que tem uma explicação bonitinha e vocês vão ver que isso é verdadeiro, tá? Na letra D, o circuncentro de um triângulo retângulo é o ponto médio da hipotenusa. Também está aqui na teoria, vocês vão dar uma lida e vão ver que é verdadeira. E letra E, diz que o baricentro de qualquer triângulo é o ponto médio de cada mediana. Baricentro, tá vendo o baricentro aqui? Não é o ponto médio da mediana, o baricentro divide cada mediana em duas partes, sendo que uma parte é o dobro da outra. Portanto, a falsa é a letra E, moça. E aí, então, pessoal, para finalizar essa aula aqui, eu estou voltando aqui no exercício 1 da página 64, ele dá um triângulo retângulo, 3, 4, 5, é o famoso 3, 4, 5, e ele traça aqui, ele tem um segmento AB, ele quer que a gente ache a medida do AB. Só que ele fala que o ponto B é o baricentro do triângulo. Ora, o que o baricentro faz? Ele divide cada mediana em duas partes, sendo que uma parte é o dobro da outra. Não é assim que funciona? Exatamente. Se é baricentro, pessoal, então esse pontinho eu prolonguei, tá vendo aqui? Eu continuei, prolonguei, cheguei no ponto M. M é ponto médio, não é? Exatamente. M é ponto médio, ou seja, aqui no médio 4, pessoal, então essa medida vai ser igual a essa, ou seja, 2 aqui e 2 aqui. Aí, pessoal, para eu achar o AB, eu vou achar a distância AM, que é a hipotenusa nesse triângulo aqui, ó. Então, se eu fizer assim, ó, AM é quem, pessoal? AM é a hipotenusa, que no caso aqui seria o quê? Seria a mediana. AM é mediana. AM ao quadrado, pessoal, é 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, não é isso? Exatamente. AM ao quadrado vai dar quanto, pessoal? AM ao quadrado vai dar 9 mais 4, 13. Vou direto, vai. AM vai ser o que, pessoal? A raiz quadrada de 13.
Tudo isso daqui mede raiz de 13. Quanto que mede só essa parte? Veja, isso aqui é uma mediana, o ponto B divide em duas partes, sendo que uma parte é o dobro da outra. Então eu vou ter, ó, essa distância aqui, ó, eu tenho ela aqui e tenho ela aqui. Portanto, são 3 partes, não são? O AB, pessoal, eu pego 2 partes, seria 1/3, 1/3, 1/3, o AB seria 2/3. Então, AB, moçada bonita, AB é igual, pessoal, a 2/3 de raiz quadrada de 13, pessoal. Esse, então, centímetros, né? Esse, então, é o exercício 1. Finalizamos a aula. Vocês vão assistir o vídeo todo com bastante atenção. Ler a teoria disso tudo que está na página 62, 63. Ó, vou dizer com certeza para vocês, pessoal, essa é a aula mais importante de geometria plana, com certeza é essa daí. Então, por favor, assistam com atenção, tá? Lê a teoria que está na apostila e eu caprichei na aula, né, pessoal? Pelo amor de Deus, então não vão me decepcionar, tá? Um abraço em todos, fiquem com Deus, estou com saudade de vocês, pessoal.